Nós vamos falar sobre a importância que a igreja tem, a sua casa tem, como um lugar de salvação. Para quem já leu os evangelhos, quando foi que Jesus pregou na sinagoga, ou em algum relato dos evangelistas, qual foi a mensagem de Jesus na sinagoga em que as pessoas se converteram na sinagoga? Me deem um texto aí. Não. Jesus pregou na sinagoga. Depois que ele pregou, ele fez o apelo. E as pessoas se converteram. Aonde está escrito isso lá nos evangelhos? Vou repetir, tá? Presta atenção. Nós temos lá os evangelhos. Quais são os livros? Mateus. Nossa, em Lucas e João deu uma queda, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá claro? 4 evangelhos. Os 4 narram a vida de Jesus. Qual foi, nesses 4, o texto que Jesus pregou numa sinagoga e após ele pregar, ele faz um apelo e as pessoas se convertem? Dentro da sinagoga. Vejam a minha pergunta. Qual foi o texto? O silêncio diz tudo. Porque ninguém se converteu na igreja, ou lá dentro, que os evangelistas tenham relatado. Por que vocês estão esperando que as pessoas sejam salvas aqui dentro? Com um sermão super ungido do pastor. Aonde é que Jesus constrói o ministério dele? Aonde é que a igreja primitiva solidifica o nome de Jesus? O evangelho de Jesus? É lá na igreja de Jerusalém, com os doutores da lei, com o sinédrio, com os escribas, com os fariseus? Não, Pedro quando prega, ele prega no público. A igreja quando se expande, ela se expande nas casas. E nós queremos inventar a roda. E fazer da igreja o local único onde as pessoas podem ser salvas. Então eu queria nesta manhã trazer algumas reflexões sobre a importância do lar. E eu queria que você acompanhasse a leitura em Atos capítulo 16, nós vamos ler do 11 ao 15. Do 11 ao 15. E por que eu estou falando isso? Porque este ano o nosso projeto é a igreja aqui e a igreja nos lares. Pregamos 4 meses sobre igreja. A importância da igreja para você e a igreja que você sempre quis. Está lá no nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar a série de mensagens que foram pregadas aqui. Você pode acompanhar estas mensagens. Eu, pastor Leandro, pastor César, nós pregamos aqui durante 4 meses. E por isso eu estou te desafiando a ler a palavra de Deus nesse ano. Para que você abra a sua mente. Abra o seu entendimento, que a missão é nossa, a missão é do Senhor, mas quem tem que pregar o evangelho sou eu e você, começando dentro do meu lar. O meu lar, a sua casa, a nossa casa é um ponto e é um lugar de salvação. Atos 16, do 11 ao 15 diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Um dia, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Senhor Deus, continua falando aos nossos corações nesta manhã,
através desta pequena porção da Tua palavra. Abre nossos entendimentos. Que o Teu Santo Espírito ilumine, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos falar, a começar pela minha vida, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Se você pegar o texto bíblico do Novo Testamento, você vai ver diversas passagens onde Jesus, seus discípulos, e depois que Jesus sobe aos céus, a igreja liderada por Pedro, Tiago e João, e por Paulo, por Barnabé, mas também pelas mulheres. Porque nós vemos aqui uma mulher, e nós vemos que Paulo, sempre que chegava numa cidade, ele não ia para a sinagoga, ele ia para a beira do rio. O que as mulheres iam fazer lá na beira do rio? Alguém sabe? Lavadeira, ou ia vender. Normalmente, né, as pessoas falam lavadeira fofoqueira. As mulheres estavam ali para lavar roupa. E aí Paulo era uma cabeça incrível, antes de ser crente. Quando se tornou crente, aí ele pegou o que ele tinha de inteligência e usou com sabedoria para alcançar pessoas. Ele vai lá, encontra mulheres, lá na beira do rio, e depois passa a pregar o evangelho nas casas. Então vejam que a igreja nasce lá nas palavras de Jesus, lembra? Quando ele fala, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei o quê? A minha igreja. Ali começa a igreja. Mas a igreja ela começa a brotar dentro dos lares, nas casas. Pega o centurião, Cornélio, não é? Quando Pedro vai lá, quando o evangelho chega na casa daquele homem, quantas passagens? Pedro cura a sogra dele, e ela, diz o texto que ela vai lá, e depois começa a servir ao Senhor. Jairo, o principal lá da sinagoga, a filha dele, que não é Talita, né? Tem gente que pensa que é Talita, mas não é. Talita é o termo, menina. Quando Jesus chega lá, ela não morreu, ela está dormindo. E Jesus vai lá e salva aquela criança, ressuscita aquela criança. Onde foi isso? Na casa. Tudo é na casa. Tudo é na casa. A salvação chegou na casa das pessoas. E não são poucas as passagens que nós podemos encontrar no texto do Novo Testamento. São pessoas que foram alcançadas. Zaqueu, hoje nessa casa veio a salvação. Na casa de Zaqueu, a casa de Mateus, também chegou a salvação. Vejam quantos exemplos que eu estou aqui, ó, só lembrando. Mas se você começar a ler o texto, e leia o texto com essa ótica, não leia o texto só para cumprir lá e receber o diploma, leia e mastigue o texto. Puxa, olha o que Jesus faz na casa, olha o que os discípulos fazem nas casas das pessoas, porque Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa casa. Então a casa foi um cenário muito usado por Jesus e seus discípulos. Gente, aqueles líderes religiosos não queriam saber de Jesus, como Ele ia para o templo falar dele, pregar sobre o novo reino, sobre o reino dele. Eles não queriam ouvir. Então Jesus sai para as praças, para as ruas, para as vielas, para as vilas, para as casas, para anunciar o reino dele. Por isso Ele usa com muita eficiência os lares das pessoas, o dia a dia das pessoas, e muitas pessoas receberam a salvação no encontro fora das quatro paredes com Jesus. Há um autor que fala sobre a importância dos lares, dos grupos familiares, dos grupos pequenos. O nome dele é Howard Snyder, e ele diz assim: a fé é contagiante quando a comunhão é genuína. Qual o melhor ambiente para se viver a comunhão? É no ambiente do lar. Aqui nós temos talvez 80 pessoas nesta manhã. Você tem comunhão com todas as pessoas que estão aqui? Você tem proximidade com todos os que estão aqui? Certamente que não. Alguns você tem mais proximidade, você tem mais afinidade, mas você não tem com todos na mesma intensidade.
Agora, quando você está no grupo pequeno, quando você está no ambiente reduzido, você consegue ter esta afinidade, esta proximidade, esta comunhão. Você passa a ter um relacionamento genuíno com aquela pessoa mais próximo. Você passa a ter um relacionamento que nós estudamos no ano passado em nossa escola bíblica, um relacionamento discipulador com aquela pessoa, em que você ensina e você é ensinado. O mais experiente ensina, mas ele também aprende com aquele que é mais novo. Então, ele está dizendo que esta fé é contagiante, porque as pessoas vão querer estar neste ambiente pequeno, porque ali elas conseguem expressar dúvidas. Aqui eu fiz algumas perguntas aqui, algumas pessoas responderam, mas tem outras que travam. Mas no ambiente do pequeno grupo, as pessoas, elas são estimuladas a perguntar sobre Jesus, sobre a fé, sobre questões, costumes, sobre situações que no ambiente do culto que nós estamos aqui, do culto público, do culto da multidão, não é possível questionar ou perguntar. E nós vimos o ano passado que o pequeno grupo é um grupo de pessoas que se reúne regularmente. E o primeiro propósito é para glorificar a Deus. Nós existimos para glorificar a Deus. E o pequeno grupo, ele se reúne para, em primeiro lugar, glorificar a Deus por meio do fortalecimento dos relacionamentos discipuladores. E quando Jesus chama 12 homens, ele passa a ter um pequeno grupo onde ele se relaciona com aqueles homens que se tornaram seus discípulos. Portanto, no pequeno grupo eu preciso pensar que a reunião é para glorificar a Deus, para fortalecer relacionamentos discipuladores, mas com um propósito: a multiplicação de novos discípulos. Jesus, em tudo o que ele fez, ele sempre teve intencionalidade. E uma das palavras que nós aprendemos é que a igreja multiplicadora, ela é, nas suas práticas, que é uma volta aos princípios, lembram? Alguns irmãos têm o livro, Uma Volta aos Princípios da Igreja Multiplicadora, é a intencionalidade nos nossos relacionamentos. Você se relaciona com uma pessoa com segunda intenção. A intenção de que aquela pessoa seja salva, ela seja resgatada do mundo das trevas. Então, qual é o que é o conceito do pequeno grupo? A primeira razão dele existir, qual é? Você lembra que eu falei aqui? Glorificar a Deus. Quer anotar aí? Anota. A primeira razão do pequeno grupo, ele precisa glorificar a Deus. A segunda razão do pequeno grupo, ele precisa intensificar os relacionamentos discipuladores. Eu preciso construir relacionamentos, pontes com as pessoas, que neste ambiente aqui eu não consigo. E a terceira, e o resultado destas duas razões, dessas duas motivações é gerar novos discípulos em Jesus. Agora, o PGM, que a gente chama de pequeno grupo multiplicador, ele não é o encontro. O PGM é o resultado do encontro, é o resultado do relacionamento. Se nós estabelecermos, e nós vamos estabelecer agora em fevereiro, e essas mensagens são intencionais, a partir de fevereiro nós vamos estabelecer pequenos grupos multiplicadores aqui. Não pode ser um encontro em que eu fale com uma pessoa no domingo e fale: olha, na segunda-feira eu estou na sua casa, ou na sexta-feira eu estou na sua casa, mas até sexta-feira eu não falei com aquela pessoa, eu não me relacionei com aquela pessoa. O PGM, ele é o resultado do que vai acontecer na semana. E o que vai acontecer na semana? Vou dar um exemplo, vou te usar aqui, tá, Nancy? Me permita aqui. A Nancy está com a tia dela, com 15 dias de vida. Nesta semana, que começa hoje, o que nós vamos fazer com a Nancy? Nós somos o PGM da Nancy. Orar? Só orar?
Orar com ela. Essa semana, irmãos, eu recebi várias mensagens dos irmãos: pastor, força, ânimo. Isso é o PGM. Isso é o fortalecer relacionamentos. Isso é ser igreja, isso é corpo. E nós vamos ter que sair disso, meus irmãos. Se nós queremos ser uma igreja, a igreja que a gente quer ser, tem que fazer isso, tem que estabelecer esses relacionamentos. Porque nós inventemos a ordem de tudo. Deu certo? Deu. Mas estava errado. Deu certo porque Deus é tão misericordioso que Ele fala: eu vou ajudar esse pessoal aí, mas eles não estão me ajudando. Então o PGM é tudo o que acontece na semana, a igreja sendo igreja, todos os dias, multiplicando oração, multiplicando o partir do pão, multiplicando a leitura, o ensinamento da palavra de Deus, multiplicando a formação de líderes, multiplicando a formação e plantação de igrejas, multiplicando o amor, a graça, a compaixão, o cuidado, o pastoreio. Então começa onde? Na casa. No oikos, que é uma palavra usada no grego para estabelecer casa, mas não a casa no sentido físico, a casa onde habitam as pessoas, habita até o gato, o cachorro, o periquito, o empregado, porque esse é o conceito do lar, lá no Novo Testamento, oikos. Cornélio, quando chama Jesus, quando chama Pedro, e Pedro vai pregar, quem é que se converte? Lá na casa de Cornélio, quem se converte? Todos quem? Entenderam? Então o oikos, a casa, são todos os que estão e fazem parte daquele ambiente. É para minha casa, e por extensão, todos os que fazem parte do meu relacionamento. E por que o PGM ele é importante? Porque ele não tem essa característica formal que nós temos aqui. Tem um culto, tem uma ordem, tem lá os cânticos aqui, e o pessoal canta, o pessoal ensaia. No PGM é tudo mais descontraído, informal, onde as pessoas vão fazer perguntas e que talvez você fale assim: meu Deus do céu, você não faça isso. Deixe a pessoa fazer a pergunta absurda, atravessada. E se você não sabe a resposta, fala: espera aí que nós vamos estudar isso aí. Nós vamos pedir ajuda aos universitários. Sim, mas é lá dentro, no PGM, que nós estabelecemos isso. E quando você permite que as pessoas façam esse tipo de pergunta, e você ouve aquelas perguntas com amor, porque Jesus ouviu perguntas difíceis, mas Ele fez perguntas muito mais difíceis, você gera vínculo, você gera confiança. Eu confio no meu líder do meu pequeno grupo. Por isso eu vou perguntar para ele, eu vou pedir ajuda para ele. Então o fato de as pessoas estarem reunidas, somente reunidas para cumprir protocolo de pequeno grupo, não significa nada. Mas o fato das pessoas se reunirem e durante a semana viverem o PGM, isso sim vai produzir resultados significativos para a igreja. Portanto, o PGM não é o encontro no dia. O PGM é todo o relacionamento. É a linha do tempo entre um encontro e outro. É aquilo que nós vamos fazer entre um encontro e outro e o estar na igreja. Atos 5,42 diz que a igreja do Senhor se reunia na casa e no templo. No templo e nas casas. E é isso que nós vamos estabelecer. Uma volta aos princípios. Esta igreja vai se reunir no templo, domingo, quarta-feira, mas vai se reunir na casa. E quando a igreja se reúne na casa, nas casas, eu vou ter oração 7 dias por semana. Eu vou ter ensino da palavra de Deus 7 dias por semana, e não apenas na quarta e no domingo. Vocês estão aqui comigo? Vou fazer que nem o pastor Leandro. Vocês estão aqui comigo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Senão nós vamos minguar. A igreja vai fechar as portas. Porque não é uma ação lá fora que vai trazer essas pessoas da rua Benfica para cá. Eu vou pregar e o meu sermão, vou ficar
30 dias em jejum, e quando eu abri a boca, só quando eu abri a boca as pessoas se convertem. Não! As pessoas se convertiam no tempo de Jesus porque elas se relacionavam, elas viam Jesus, elas andavam com Jesus, elas aprendiam com Jesus. E aqui essas pessoas não estão ouvindo essa mensagem que eu estou pregando. Mas todas as pessoas daqui da rua, que estão se relacionando conosco, e principalmente os pequeninos, eles são a porta de entrada para nós nestes lares. Está claro isso para os irmãos? Qual é a base bíblica para os pequenos grupos? Existe base bíblica? O Novo Testamento está cheio, mas o Antigo também tem, mas eu vou me ater ao Novo Testamento. Marcos capítulo 3, versículo 14, escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. Isso aqui é quando Jesus pega lá os discípulos e fala assim, ó, vocês vão pregar. Vocês querem poder? Vão pregar. Vocês vão nas casas. Só judeu. Não saia desse meio, porque ele tinha um povo, ele veio para os seus, então ele pregou primeiro para os seus. Pregue na casa dos judeus. Se uma casa te receber, paz seja convosco. Se uma casa não receber, o que você faz quando sair dela? Sacode a poeira. Mas é uma decisão daquele lar. Então Jesus dá a ordem. Os discípulos vão na casa, para que as pessoas estabelecessem vínculos, relacionamentos. E por diversas vezes os evangelhos, o Novo Testamento vai dizer que Jesus foi na casa das pessoas. Na casa de Mateus, na casa de Simão o leproso, na casa de um fariseu, na casa de Lázaro, Marta e Maria, na casa de um líder fariseu, na casa de Zaqueu, numa casa no caminho lá de Emaús. São poucas, tem muitas, procure lá, está tudo no Novo Testamento, leia a palavra de Deus, entenda porque nós precisamos estar nas casas das pessoas, porque a igreja também é igreja nas casas. Os cristãos se reuniam em casas, mas a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, lá em Atos capítulo 12, a igreja na casa de Lídia, a igreja estava reunida quando Pedro foi preso, a igreja estava clamando, na casa de Maria, mãe de Marcos. E aí Pedro bate na porta, a mulher vai lá e atende. Meu Deus, é Pedro. Ela fecha a porta e volta. Em vez de abrir a porta para ele, não. Ela fechou a porta e fala, Pedro está lá fora. Você está louca, mulher? Pedro está preso. Não é ele. E Pedro batendo. E eles vão e abrem a porta e Pedro entra. Era na casa, não era no templo. Porque os cristãos, os discípulos estavam sendo perseguidos. Nós não somos perseguidos hoje. Como os discípulos eram? Não somos. Será que vai precisar chegar o tempo para que a gente faça isso? Eu me lembro que na pandemia, quando nós fechamos aqui, as pessoas, mas por quê? Porque não pode? Por que isso? Por que aquilo? Teve muita gente que falou isso e não voltou para a igreja. A gente estava nas casas. Online, mas estava nas casas. E como foi bom aquele tempo, foi um tempo de aprendizado, foi um tempo novo. Sabem, Deus zerou o mundo com aquela pandemia. Deus colocou a igreja grande no mesmo pé da igreja pequena. Para que a gente pudesse aprender e a gente saísse melhor. Não sei se a gente saiu melhor. Muita gente esfriou na fé. Aqueles que queriam um motivo para sair, para deixar a igreja, e quando eu digo a igreja é assim, para deixar o evangelho, aproveitou, pegou as coisas e foi embora. O que nós podemos aprender com Jesus nas casas é que ele não negava convites para estar na casa das pessoas, para abençoar as pessoas, para curar as pessoas, mas para levar o novo reino e para levar a salvação. Então Jesus usava essas oportunidades na casa, nas casas das pessoas, porque ele não queria estar num ambiente fechado para dizer e para proclamar o reino dele. Por que a evangelização então nos lares, e eu quero encerrar aqui esta reflexão, por que a evangelização nos lares ela é tão eficiente? Porque ela é tão proveitosa? Porque a evangelização nos lares, ela permite que as pessoas recebam Jesus, e elas não vão receber no primeiro encontro,
no segundo encontro, no terceiro encontro, talvez ela leve 1 ano, mas 1 ano ela recebeu a palavra de Deus, ela foi discipulada, ela foi orientada, ela foi iluminada pelo Espírito Santo até o dia em que eu quero dar o meu coração, a minha vida a Jesus, quero dar tudo a Jesus a partir de agora. Eu vou precisar fazer classe de batismo com essa pessoa, eu vou precisar fazer discipulado com essa pessoa, para que ela chegue aqui numa pública profissão de fé e fale assim: o que você aprendeu lá na classe daquele nome bonito, catecúmenos? O que você aprendeu na classe de catecúmenos? Quem lembra desse nome aqui, catecúmenos? Só os mais antigos, né? O que é catecúmenos? Não, depois você procura lá e eu não vou falar para você. Você procura e descobre o que é catecúmenos. Ninguém sabe o que é, meus irmãos. Então na casa, a igreja faz tudo isso. Na casa a igreja forma líderes. Vão sair dos grupos pequenos novos líderes para a igreja. E líderes forjados na palavra de Deus. Pastor, tem igreja grande aí. Tem igreja que cresceu da pandemia para cá 10.000%. Por que a igreja cresceu? Como que a igreja cresce? Vamos falar do primeiro crescimento importante da igreja cristã evangélica. Quando foi? Você se lembra? Quantos membros a igreja tinha? Eu preguei, o pastor Leandro pregou. Quantos membros a igreja tinha antes do Pentecostes? Cerca de 120. Quando Pedro pregou, quantas pessoas se converteram? Quase. Agora esses 3.000 eram o quê? Homens. As mulheres não se converteram? Então você pode botar aí o dobro. O que os discípulos fizeram depois da conversão? Não, depois da conversão, ato contínuo. O que eles fizeram depois? Nós vamos para o rio batizar todo mundo. Foi ou não foi? Foi. Isso é um crescimento em que as pessoas, a mensagem foi pregada, as pessoas se converteram. É o crescimento orgânico da igreja. A igreja é um organismo vivo e ela cresce de forma orgânica. Ovelha gera ovelha, discípulo gera discípulo. A segunda maneira da igreja crescer: os pescadores no aquário dos outros. Teve igreja que, por estar aberta, cresceu. Foi um monte de gente. Ah, mas aquela igreja lá, o pastor é corajoso, não é medroso que nem o meu. Cresceu. Aí eu queria que você pensasse nessa igreja. Ou, se você sabe de uma igreja. Essa igreja tem grupo pequeno, tem escola bíblica, tem encontro nos lares. Essa igreja batiza quantas pessoas por ano? Batiza, porque batizar é novos discípulos em Jesus. Inchar é fácil. Vou botar uma placa ali. 7 dias de curas. Aqui, na frente da Nova Sião. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Participe da campanha dos 7 dias de prosperidade. O que vai acontecer com a Nova Sião? Você quer essa igreja? Meus irmãos, nós fazemos isso. Começamos essa semana. Essa igreja vai crescer. Eu vou comprar o quarteirão inteiro aqui. Não vai faltar dinheiro. Eu digo, vocês viram que eu coloquei do lado de cá, né? Porque a Zumira está aqui do lado, eu não vou mexer do lado da Zumira. Tá bom? Então você fica tranquila, tá, Zumira e Osmar? Desse lado de cá eu deixo para vocês. Quer fazer isso? Eu faço. Não é assim que a igreja vai crescer. Porque uma hora ela inchou, e quando ela incha, depois vem o quê? O esvaziamento.
Como é que eu mantenho uma igreja inchada? Evento. Não com pregação. Não com pregação evangelística. Com coaching. Tem tanto coaching hoje. Para mim eu não vejo nenhum como concorrente meu. Eu prego para a minha igreja. Deus me deu essa igreja, eu prego para ela. E eu não vou pregar o que muitas vezes vocês querem ouvir. Eu vou pregar o que Deus manda eu pregar. E aí essas igrejas começam a fazer eventos. Vou convidar o pastor fulano de tal. Quer participar? Vem aqui, ó. O pastor fulano de tal vem aqui. 150 conto para você participar. A minha igreja tem 1000 pessoas. 150 vezes 1000 dá quanto? 150 vezes 1 dá 150. Vezes 1000 dá 150 mil. Eu tenho dinheiro para o ano inteiro. Eu acabo as obras da igreja aqui. Eu boto ar-condicionado na igreja. Eu faço um ministério de crianças lindo. Eu compro metade de uma casa aqui do lado, faço de estacionamento. Topa? Uma igreja com 1000 pessoas. Você vai passar um WhatsApp para o pastor. Ele vai te responder? Vai lá se aconselhar com ele. Mas a igreja é bonita. A igreja é bela. A igreja é preta. O som é legal. Você não quer uma igreja grande? Eu quero. Aliás, deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui. Depois que eu estou na Nova Sião, eu já recebi convites para deixar a Nova Sião. E uma das igrejas era a igreja grande, que eu ia só chegar e pregar e pronto. A minha igreja é a Nova Sião. Muito fácil eu me esconder numa igreja grande. Você sai de uma igreja pequena por algumas razões. A sua igreja te feriu. Alguém te feriu. Eu não aguento mais servir ali naquele ministério. As pessoas vêm, me cobram, não sei o que, não quero mais isso. Vou me esconder numa igreja grande. Não quero mais ajudar na obra. Não vou dizimar, não vou ofertar, porque eu convido uma pessoa, ela me dá 150 mil reais. E eu não preciso mais disso. Quer essa igreja? Tem um monte aí. Agora, se você quer formar a igreja que Jesus nos pediu e que Ele ensinou o que deve ser, é essa daqui. Então eu estou dando trilho para cada um de vocês de como nós vamos seguir neste ano. E nós vamos precisar que você amoleça seu coração. Nós precisamos de lares hospedeiros. Quem vai receber os encontros? Quem vai receber os encontros? O lar hospedeiro. Nós temos já alguns líderes em potencial para conduzir os encontros, mas nós precisamos de lares. Não para ser panela. Não para ser um lugar... você viu lá? Tá lá, fulano fez isso. Mas tá lá cantando na igreja. Tá lá pregando na igreja. Tá lá indo na igreja. Esse não é o propósito do pequeno grupo. Qual é o primeiro propósito do pequeno grupo? Glorificar a Deus. Vocês vão pegar esse sermão de hoje, vocês vão ouvir de novo. Segundo, aonde? Nos relacionamentos discipuladores. E terceiro, alcançar vidas. Tá claro isso para você? Por isso que eu falei, anota no seu WhatsApp isso aí. Nós vamos bater nessa tecla aqui. Glorificar a Deus. Intencionalidade nos relacionamentos discipuladores. E multiplicação dos discípulos. Esse é o que vai nos motivar este ano. Este é o grande projeto da igreja. Líderes de ministérios. Vão planejar algo. Abram espaço na agenda, porque nós vamos usar o espaço da semana para os pequenos grupos. Deixem de criar eventos que não servem, não se sustentam, que não têm propósito de glorificar, de relacionamentos intencionais e que não vão promover a salvação. Parem com isso.
Nós vamos precisar de esforço, de tempo, para nos concentrarmos em cumprir a grande comissão, através dos pequenos grupos multiplicadores. Eu queria deixar uma frase aqui para vocês. Quem está aqui desde a fundação da Nova Sião? Desde a organização da Nova Sião? Há 41 anos. Quem está aqui? Levanta a mão. Você tá, Lúcia? Pode levantar a mão. Que eu li o seu nome lá na ata. O seu nome não está como fundadora, mas você está aqui. Quem está aqui há 41 anos? Levanta a mão, gente. Agora, quem está aqui na frente, olha para trás. Irmão Dina, Marinete, Patrícia, Kelly, Lúcia, Sandoval, o Cezinha, a Nancy. Está aqui, 41 anos. Quem está aqui há 30 anos? Tá velho, hein, Ed? Quem está aqui há 20 anos? Quem está aqui há 10 anos? Quem está aqui há 5 anos? Quem está aqui há 1 ano? De 1 ano para cá. Pergunta que eu vou fazer para você. Se você fizer pelos próximos 10 anos, o mesmo que você tem feito nos últimos anos que você está aqui na Nova Sião, a Nova Sião será a mesma igreja? Vou repetir a pergunta. Se você fizer pelos próximos... Eu vou diminuir o tempo. Se você fizer pelos próximos 2 anos, o que você tem feito no tempo que você está aqui na Nova Sião, como será a Nova Sião daqui a 2 anos? Parou para pensar nisso? Quantas vidas chegaram aqui através da sua vida? Eu não sei pregar, eu não sou evangelista. Não, você não é evangelista, você é discípulo. A sua obrigação, e eu digo, a sua obrigação é pregar o evangelho. Está com dúvida? Atos capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim se não pregar o evangelho. Simples assim. Como será a Nova Sião daqui a 2 anos? Se nós queremos ser uma igreja em que 3.000 pessoas se convertam, porque eu não vou ficar pescando no aquário do outro. Eu vou precisar arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar enquanto é dia. Porque a noite logo vem, assim que diz o hino do cantor cristão. Nós temos que trabalhar para o Mestre. Como que eu trabalho? A sua agenda não é um espaço para que você acomode a agenda de Deus. Não, Deus tem uma agenda com você. E você adequa a sua agenda à agenda de Deus. E nós temos uma agenda aqui. Renúncia. Abra mão. Eu trabalho muito. Eu também trabalho. Eu trabalho e eu pastoreio a igreja. E não trabalho pouco. Eu estou me colocando... Estou dizendo estas palavras para que os irmãos saibam que eu não trabalho pouco. E nós podemos dedicar tempo a Deus se nós o amamos. Porque aquilo que nós amamos, nós priorizamos. Como você quer ver a Igreja Batista Nova Sião daqui a 2 anos? Deus quer usar o seu lar. Eu quero que você saia daqui nesta manhã, deste encontro, orando. Nós precisamos estabelecer lares para o mês de fevereiro. Você quer receber um pequeno grupo na sua casa, e quero dizer que esse pequeno grupo, ele começa sem data para terminar. Aquelas pessoas que fecharem este grupo, pequeno grupo, multiplicador, nós vamos seguir durante todo o ano. Ai, pastor, como é que eu faço isso? Comece a orar e pedir a Deus.
É nas casas que a salvação vai chegar para as pessoas. Talvez o seu lar você precise que o seu marido, sua esposa, seus filhos sejam salvos. Talvez no seu lar o seu vizinho, que você ama, que você considera, precise receber a salvação. Na igreja ele não vem, mas na sua casa ele vai. E é ali que ele vai ser salvo. É ali que a mensagem ele vai receber nos nossos encontros. Ore por isso. Clame por isso. Seja um instrumento de salvação. E perceba que todas as pessoas que abriram seus lares para Jesus, essas pessoas foram abençoadas por Cristo Jesus. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no seu coração. Este é o primeiro sermão de 2024 para a Igreja Batista Nova Sião. Registre isso aí. Nós vamos caminhar para uma igreja de pequenos grupos. Você quer fazer esta igreja pequena ser uma grande igreja? Só há uma maneira de fazer isso: trabalhar para cumprir a grande comissão no templo e nas casas. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, aplica esta palavra nos nossos corações. Desperta pessoas. Que o teu Santo Espírito levante pessoas para receberem os nossos encontros a partir do mês de fevereiro. Senhor, nós não queremos fazer nada que seja contra a tua palavra. Nós queremos voltar aos princípios de ser uma igreja equilibrada no ensino, no compartilhar da tua palavra, no partir do pão, na comunhão, no cuidado, no pastoreio, na tua doutrina, no templo e também nas casas. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus, o dono desta igreja, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém.